Oi, galera, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite no caso, né? Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas que primeiro de tudo, Deus possa estar te abençoando, possa estar abençoando a sua casa e sua família nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou um dos coordenadores do EJC Imaculado Conceição e recebi nessa semana um convite de Deus, né? Deus, através da pessoa humana da Ana Clara, me convidou para estar aqui diante de vocês hoje, trazendo um pouquinho da palavra, né? Deus pediu para eu preparar um pouquinho de um estudo bíblico. Na preparação para isso, eu rezei muito e pedi para Deus me dar algumas coisas que Ele queria falar com a gente. Né? Eu acredito muito que o primeiro ouvido, no caso é o meu, né? Que foi aquele que ouviu primeiro de Deus, é quem mais precisa estar escutando. Mas eu sei também que Deus tem uma palavra para cada um de nós, tem algo para dizer para cada um de nós. Então que você possa estar bem atento a tudo isso que eu vou dizer através da ação de Deus e que Deus possa realmente tocar o seu coração nesse momento. Né, a palavra que eu preparei o estudo em cima está em Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Né, na Bíblia Ave Maria, ela tem o nome de O Filho da Viúva de Naim. Então é Lucas 7, versículo do 11 ao 17. Eu anotei aqui porque senão eu me embaraço tudo igual aconteceu agora. Tá? Mas eu vou ler aqui um pouquinho para vocês dessa partezinha. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava-a muita gente da cidade. Vendo o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: Não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Os que o levavam pararam e disse Jesus: Moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa palavra, primeiro eu fiquei sem entender muito porque Deus queria falar disso pra gente, né? O que Deus queria tirar de proveito disso, né? E rezando, entregando ela para Deus, Ele me deu algumas coisas, né? Para isso, eu dividi essa palavra em algumas partes, né? Acho que em 2 ou 3 partes, vamos dizer assim. No começo, assim, no capítulo 11, né, do capítulo 11 ao capítulo 13, que é onde está falando sobre a viúva, né, que o filho dela morreu. Então pensa essa mulher, ela viúva, o marido dela já tinha morrido, e o filho morreu. Aqui ainda fala que é filho único, ou seja, ela não tinha mais marido e não tinha seu único filho. O que sobra para essa mulher, né? O que sobra? E diz que toda a cidade estava acompanhando, então toda a cidade estava andando junto com ela nesse momento. Penso eu que seja uma pessoa muito querida, essa mulher e seu filho também, né, para poder trazer, para poder mexer com toda a cidade dessa forma. Então eu vou ler de novo essa parte. Então no versículo 12 diz: Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Paramos por aí. E então, essa mulher já não tinha filho, não tinha marido. E o que sobrou para ela ali foi o acompanhamento dos vizinhos, né, da galera que morava na cidade, que estava ali apoiando ela. Então, nessa primeira parte, eu já quero tirar um ensinamento para nós, para nossa vida. É algo que Deus me tocava enquanto eu li essa parte, enquanto eu ficava pensando e matutando sobre isso. Muitas vezes acontece com a gente de alguma coisa da nossa vida não dar certo, da gente achar que todas as portas já se fecharam, da gente já ver como se estivesse realmente sozinho. Essa mulher de verdade estava, né? Pelo menos fisicamente, ela já não tinha marido nem filho dentro da própria casa.
E quantas vezes a gente fica carregando isso, igual o pessoal que estava carregando o esquife, aqui fala esquife, né? Mas esquife quer dizer caixão. Então o pessoal estava andando carregando o caixão. Quantas vezes na nossa vida a gente só anda assim, carregando o nosso caixão, a gente só anda carregando a tristeza, a gente só anda carregando aquela coisa que não deu certo na nossa vida, a gente anda carregando as nossas frustrações, com às vezes um emprego, ou sei lá, não consegui passar na faculdade que eu tanto queria nesse ano, mas às vezes ano que vem eu nem tô pensando em tentar ano que vem por conta disso. Acontece uma frustração de às vezes, eu tô tentando tanto engravidar e ter um filho, eu não consigo, ou eu queria tanto casar, achar alguém pra mim, não consigo, e a gente fica carregando esse caixão com a gente. A gente leva, põe debaixo, põe aqui em cima dos nossos ombros e carrega com isso. Sai andando por toda a cidade, debaixo de sol, cabeça baixa com isso. Né? Que esse caixão, que a gente possa representar ele agora por aquilo que não deu certo em nossa vida. Aquilo que é frustração, aquilo que é trauma pra gente. E aí você não consegue nem pensar mais. Às vezes, você tentou tirar a carteira várias vezes e não deu certo, assim como aconteceu comigo, e acabou gerando uma frustração. Então, assim, coloca isso agora na sua vida e continua lendo a passagem junto comigo agora, que olha só o que acontece. Então, tá, a gente acabou no versículo 12 e o versículo 13 começa assim. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, que é caixão, e os que levavam paravam. Disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. Então aqui a gente leu do 13 ao 14. 13 e 14 a gente leu. Então, vamos colocar essa situação para a nossa vida agora, né? Tirando um pouco da situação dessa viúva. A gente está carregando esse fardo, esse peso, esse caixão, essa frustração e não sabe o que fazer com ela. Por que ao invés da gente ficar sofrendo, carregando tristeza e acumulando isso e aumentando isso, a gente não entrega para esse Jesus que é cheio de compaixão, como diz a palavra? Diz que o Senhor teve compaixão com essa mulher, porque Ele não vai ter com a gente? Por que a gente tem que ficar sofrendo e guardando e matutando as coisas se a gente já sabe o caminho? Nesse caso aqui eles nem conheciam o caminho direito, a gente já sabe, entrega para Ele. Então, a partir de hoje, desse momento que você entender isso e você entender esse estudo bíblico, entender essa parte principalmente do que eu estou dizendo agora, que você possa começar a fazer esse exercício. Né? Não é algo que vai mudar de repente na sua vida, mas você possa fazer esse exercício, assim como eu tenho tentado fazer, de entregar para Jesus e crer na compaixão, crer no amor, crer na misericórdia dele. Né? Quando a gente estava falando, eu estava falando aqui um pouco dos caixões que a gente carrega, eu tenho isso também. Eu citei até o exemplo de tirar a carteira, foi algo que às vezes pode ser simples para muitos, pode ser algo irrelevante, mas para mim foi algo que me marcou muito, por eu não ter conseguido e ter gerado uma certa frustração, porque eu estava colocando muita esperança, muita fé em cima disso, sabe? Então para você às vezes pode ser até algo simples. Você fala, é uma bobeira, eu não vou nem me importar com isso, mas que você tá ali no seu interior matutando, sabe? Remoendo. Então eu quero te convidar a começar a fazer esse exercício junto comigo. Entregar para Deus e crer na misericórdia dele. Então, se você tiver agora, a partir de que você ouviu isso, e Deus tocou no seu coração alguma situação, algum trauma, alguma coisa, entrega para ele já, começa hoje a fazer esse exercício. Então vamos lá, a última parte tá falando o seguinte, a gente parou no versículo 14, o versículo 15 que fala que ele levantou e começou a conversar, então ok, nessa parte é importante, mas eu vou pular logo para debaixo. Diz o seguinte no versículo 16, apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus dizendo, um grande profeta surgiu entre nós, Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então esse povo, assim como acontece muitas vezes em nossa vida, já em outras situações, esse povo apoderou-se de temor, como diz a palavra, e começou a glorificar a Deus a partir do momento que eles viram um milagre acontecendo. A partir do momento que eles viram que Deus ressuscitou esse menino, esse jovem, esse rapaz, como diz aqui na palavra, né, trata como rapaz. Então, a partir do momento que eles estavam ali, eles presenciaram fisicamente, puderam apalpar esse milagre, eles passaram a acreditar em Deus, passaram a crer, passaram a ter temor.
Esse povo, eu até entendo que eles estavam lá esperando a vinda de um Messias e não sabiam quem Jesus era, não sabiam da importância que ele era, não sabiam que ele era verdadeiramente o Filho de Deus ali. Mas a gente hoje em dia já sabe disso. E mesmo assim a gente continua esperando que um milagre totalmente palpável, totalmente lúdico aconteça em nossa vida. A gente fica esperando que Deus vai aparecer do nada e mandar uma mensagem, um outdoor escrito: meu filho, faça isso. Quantas vezes a gente fica com uma dúvida? A gente tem que parar de crer que as coisas de Deus funcionem da maneira que a gente costumou a levar a nossa vida humana. A gente costumou a ter tudo palpável, ter tudo que a gente possa tocar e ter ali fisicamente. A gente acostumou a levar a nossa vida assim, a levar no nosso tempo, né, no nosso tempo cronológico. A palavra de Deus já fala que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E a gente tende e insiste, a gente tema e insiste a fazer isso. De querer que Deus desça, que Deus venha lá do céu e faça um milagre em nossa vida. Só para isso a gente poder começar a crer. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, acredito pelo menos, tomara, né? Já meio que desafiou a Deus, sabe? Falou assim: se o senhor tá aí mesmo me ouvindo, vem aqui e faz isso aqui agora pra mim, só pra eu ver, só pra eu sentir. Deus, se o senhor estiver aí, vem cá e mexe aquele caderno ali, mexe ali, só pra eu ver. Joga ele no chão pra eu ver. Porque a gente tem que sentir, a gente tem que ver pra poder acreditar. A palavra tem, assim, quando Jesus morre, tem São Tomé, que o lema dele, né, ficou marcado por ser aquele que só acredita vendo. E quantas vezes nós somos assim, praticamente todas as vezes, nós só acreditamos se nós vemos. E eu quero te dizer que isso não funciona com Deus. Às vezes até funciona com as nossas relações humanas, né, com o nosso namoro, com o nosso casamento, as nossas amizades. Às vezes até funciona em certos momentos da nossa vida, a gente ter que esperar, a gente ter que ver para poder acreditar, né? Se a gente não pode trabalhar muitas das vezes em nossa vida, em nosso trabalho, em nossos estudos, com crença. A gente não pode trabalhar com crenças, né? Mas quando estamos falando de Deus, nós temos que trabalhar com crença, nós temos que crer firmemente nele. Se nós acreditamos que ele existe, se você está aqui vendo esse estudo bíblico e, assim como eu já testou isso algumas vezes, eu quero falar para você: para com isso, para de ficar querendo ver Deus agir de uma certa forma que você está esperando para poder começar a acreditar nele. Não, comece agora. Ele já tem dado sinais sutis, ele já entregou o Filho dele para nós, essa já é a maior prova de todas. Mas se você mesmo assim continua não acreditando, continua tendo suas dúvidas, a única coisa que eu te falo é: comece a conversar com ele no seu dia a dia. Comece a criar o seu momento íntimo de oração. Faça assim como eu agora, fechar a porta do meu quarto e vim aqui preparar esse momento para vocês. Não estou falando que eu sou certo, que eu faço coisa certa, não. Quem me conhece aí sabe que não é bem assim. Mas eu quero estimular vocês a começar a criar intimidade com ele a ponto que você não tenha mais que duvidar de que ele exista. De que você não tenha que esperar, assim como essa multidão, que um milagre aconteça para você começar a crer em Deus. Eu acho que é isso, né? O estudo bíblico de hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar no WhatsApp, tá lá no grupo do JC, pode procurar nos comentários desse vídeo que vai ser postado no YouTube, pode mandar aí sua dúvida que a gente vai estar conversando, tá bom? Então, no mais é isso. Espero que Deus tenha falado um pouquinho, né? Nem que for uma mínima parte com você. Só se Deus tiver falado com você já tá valendo todo esse tempo gasto. Queria agradecer a Ana Clara pelo convite, né, que veio de Deus, mas o convite que ela fez a mim. E agradecer você por estar assistindo esse vídeo até agora, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, tá bom? Até mais.